Alô, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui para mais uma palestra dessa Python Brasil 2020 e eu estou aqui com o Érico Andrei. O Érico está agora como CTO da Pendect.com, é uma plataforma de jornalismo para notícias colaborativas que é construída inteiramente com Python, Plone e outras soluções de código aberto. Além de estar com essa empresa agora, o Érico é cofundador da própria PIB. Ele é fellow da Python Software Foundation, membro do conselho da Plone Foundation e tem mais de 20 anos de experiência aí com soluções de software livre e publicações jornalísticas aí. Eu já trabalhei com o Érico em várias ocasiões, acho que desde 2011 a gente teve mais ou menos se cruzando aí. Foi muito legal, experiências incríveis mesmo. Então ele está falando de Berlim, tá? E está trazendo para a gente aí as coisas mão na massa mesmo, o que ele está fazendo com Python para trazer essas notícias colaborativas. Vamos dar uma olhada. Obrigado, JS. Rapidamente, só adicionar, eu sou realmente o Érico, como vocês podem ver, eu estou exilado em Berlim, sou originalmente da Moca, em São Paulo, vocês vão perceber pelo meu sotaque um pouco forte. Trabalho com tecnologia desde 95, eu estou na comunidade Python desde 2004, conheço muita gente que me ajudou a crescer na carreira graças a essas relações da comunidade. Também estou com o Plone já faz um bom tempo. Gestão de conteúdo é um pouco antes, ainda, em 1998, quando eu comecei a trabalhar na editora Abril. E já fui CTO da Rocket Internet, mais algumas empresas aqui em Berlim, Ridelink, Briefy, Wundertex. E agora eu estou na Pendect, fazer aquela explicação Too Long Didn't Read. A Pendect é uma plataforma colaborativa de notícias. A nossa ideia é fazer alguma coisa que é muito mais fato e menos opiniões. A gente quer dar a informação o mais factual possível e você cria a sua própria opinião ou você vai buscar ela em outros lugares. A gente sempre referencia as matérias originais e a ideia é ser algo entre o Twitter e o Reddit, mas focando em fatos. A gente tinha um plano todo mirabolante como toda startup, mas ele foi atropelado pela Covid. A gente foi lançado em março, o objetivo era lançar em junho, focar principalmente na eleição americana, ou seja, nesse exato momento seria o nosso grande momento, mas a gente já está no ar desde março com alguns ótimos resultados. A Pendect é formada por 3 pessoas, nós somos 3 sócios, são 3 perfis totalmente diferentes, uma pessoa de design, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de produto, 3 nacionalidades, cada um de nós tem seu animal favorito, cor favorita, os 2 estão me assistindo agora, apesar deles não falarem português, então nós temos a Ashley, que é a nossa wizard de design, ela mora em Viena, nós temos o Christoph, que é o cérebro por trás da Pendect, aqui de Berlim, e eu que trabalho com toda a parte de tecnologia, automação, estou de Berlim, mas de tempos em tempos, se vocês ficarem olhando o rodapé da Pendect, ele fica mostrando onde eu estou. De tempos em tempos eu estou no Brasil, visitando família, então vocês podem rastrear o meu passo a passo através do site. Como a ideia da Pendect nasceu? Primeira coisa, vamos dar todo o crédito. O Christoph Young é o pai da Pendect. Ele teve essa ideia há uns 3 anos. Nós trabalhamos juntos na Wundertex, eu era o CTO, ele era o empreendedor dentro da empresa, né? Esse é um termo que algumas startups aqui em Berlim têm. Ele apaixonado por notícia e ele queria construir uma plataforma de notícias que fosse Too Long Didn't Read, mas tivesse algum diferencial. Ideia primeiro é notícias curtas, cards curtos é melhor do que artigos muito longos, principalmente porque artigos muito longos, você vai num artigo do UOL ou até mesmo da Folha, você está lendo o artigo e no final ele tem um pedaço que é a contextualização que repete, né? Então se você lê 3 ou 4 notícias relacionadas, aquele último pedaço ele sempre repete para te dar o contexto. A ideia é o quê? Focar naquele fato específico, pílula de informação e apontar para referência. A gente sempre pensou em alavancar muito o uso de metadados para criar essa conexão entre os assuntos diferentes.
Então, eu estou escrevendo um card sobre a eleição americana e aqui eu estou mencionando algumas pessoas, eu posso clicar e ver outros assuntos sobre essa pessoa. O melhor exemplo, eu acho que é aquele músico americano Kanye West, que ele aparece em música, e ele aparece em empreendedorismo, e ele aparece também em política, né? E a gente permite que os nossos usuários, eles criem uma conta, sigam as tags, criem seu próprio feed, eles possam seguir esse feed com o seu leitor de RSS. Sim, alguns de nós ainda amamos RSS. Então, a ideia sempre foi personalizar a experiência, permitir que as pessoas possam colaborar, mas também consumir conteúdo de uma maneira diferenciada. E uma ideia mais recente, a gente faz, eu acho que um mês, nós estamos, para cada card que é publicado na Pendect, nós estamos patrocinando a plantação de uma árvore. Ok? É uma ideia similar à Ecosia, que é o buscador, onde você usa ele basicamente planta árvores para cada busca. Nós estamos fazendo a mesma coisa para cada card que é publicado. Alguns requisitos técnicos, a gente conversou bastante, principalmente eu e o Christoph no começo, a gente nos almoços de Wundertex, eu ainda nem estava pensando em me unir à ideia, eu dava mais aconselhamento. E a gente tinha uma coisa de, olha, fluxo de trabalho tem que ser colaborativo. Você tem que ter alguém criando, você tem que ter várias pessoas criando, e você tem que ter pessoas revisando isso. Porque no final das contas, no Twitter você escreve e está publicado, no Reddit você escreve, aí você tem esquema de votação, mas ele está publicado, e o que nós queríamos era um segundo nível de controle, onde alguém fosse fazer a validação da informação, verificar a qualidade, retaguear alguma coisa, fazer uma edição do conteúdo para garantir o mínimo de aderência ao nosso conceito editorial. A ideia também era dar controle granular de permissão, para eu dizer, olha, para essa categoria, por exemplo, quando eu estou falando de tecnologia, o JS entende muito. Então, o JS é a pessoa principal para revisar cards aqui. Eu não preciso sempre ter um grupo central que revisa sobre tudo. Eu vou dando permissionamento em pedaços da árvore. Além disso, a ideia de aumentar um pouco os metadados que a gente tem com a notícia. Essa ideia não é original. Eu lembro de ter visto uma palestra da Globo.com em 2014, onde eles mencionavam isso de, olha, para cada notícia você vai ter ali, olha, as pessoas estão envolvidas, organizações locais. Isso sempre ficou ali atrás na minha cabeça, olha, vamos implementar dessa maneira. Então, a ideia de categorizar com pessoas, organizações envolvidas, o local, além disso, ter as tags, né, e você ter uma caracterização, uma categorização hierárquica para poder navegar sobre esse conteúdo. Ser muito forte em SEO e crescimento orgânico, porque apesar de nós sermos uma startup e termos investidores, o nosso objetivo era investir em tecnologia, investir em pessoas, não investir em compra de tráfego com SEM, né, que é Search Engine Marketing. O objetivo é trazer as pessoas naturalmente. Além disso, e essa é uma característica pessoal minha, eu prefiro usar serviço especializado ao invés de desenvolver. Uma coisa que algum grande mentor, eu posso dizer que foi o JS ou o Luciano, mas agora eu não vou saber quem foi, que disse assim, bons desenvolvedores são preguiçosos. Por que mesmo que eu vou escrever um novo sistema para envio de e-mail, sendo que existem 10 opções no mercado? Né? Mas eu tenho que pagar por esses. Ok, a hora que você para pensar que quando você está escrevendo o seu, se ele não é o objetivo final da sua plataforma, você está deixando de investir em funcionalidade que poderia ser diferente da plataforma para simplesmente economizar 10, 20 reais por mês, você percebe a escolha que você tem que fazer. E usar ao máximo ferramentas de código aberto, voltar contribuições para essas ferramentas, sempre, e também lançar o código das coisas que a gente está fazendo como código aberto. Durante as conversas, obviamente,
é natural, vocês que trabalham com tecnologia, você sabe, você está ali trabalhando, alguém te fala uma ideia e naturalmente você começa a ter ideia de, olha, como eu poderia implementar isso? Não importa se é, como você faria o sistema de recomendação de uma loja e-commerce ou como você faz o sistema de sumarização de um artigo, você começa a pensar, olha, poderia ser feito assim, assado. É parte natural de uma pessoa de tecnologia. E no meu caso, falei, ok, como eu implementaria isso? Primeira coisa, eu sou conhecido na comunidade de Python por ter trabalhado bastante com Pony, eu sou um dos evangelizadores do Plone no mercado brasileiro, mas a primeira ideia que eu tive não era usar o Plone, era fazer uma API REST que implementasse o conceito. Né? São poucas informações, são poucos tipos de objetos, então seriam poucos endpoints, seria fácil. Só que eu sempre vou lembrar que gestão de conteúdo é algo complexo. Ele sempre começa simples, porque você vai lá e, eu só preciso de um formulário, eu digito as coisas, ou coloco um markdown ali, alguém gera o conteúdo para mim. E aí você vem um segundo nível. Eu quero também controle de acesso. Aí você tem que codar o controle de acesso. Eu quero também que, olha, toda vez que fizer isso, ele dispare um e-mail. Toda vez que fizer isso. E aí você começa a escrever código em cima. E fato, uma das vantagens de você pegar um sistema de gestão de conteúdo pronto é o fato que ele já vem com as pilhas incluídas. Seja o WordPress, seja o Drupal, ou no nosso caso o Plone. Pessoalmente eu prefiro o Plone por questão de segurança e pelo fato dele ser muito plugável. Você pode pegar partes dele, remover e colocar uma coisa nova. Eu quero fazer autenticação com contas do Google, ou contas do GitHub, ou como o pessoal do Serpro fazia, ainda deve fazer na intranet, contra o grande porte. Né? Então, eu digito lá meu usuário e senha, eu estou validando isso contra o sistema de usuários no mainframe. Isso é nativo do Plone, ele sempre esteve ali. Então, essa ideia de pegar, por exemplo, o Plone e implementar, meio que veio num segundo momento, mas foi uma decisão natural. E eu tenho, obviamente, um histórico positivo com portais de notícias. Durante muitos anos, vários portais vários portais de notícia, tipo Carta Capital, Rede Brasil Atual, Conversa Fiada e por aí vai, eram Plone. Além dos portais de governo, além do TSE, JusBR, além de todos os projetos de Interleges. Mas, pessoalmente, eu sempre considerei que um sistema de gestão de conteúdo, o importante é que ele tivesse caso de sucesso com portais de notícia. Porque jornalistas são o usuário mais exigente que você vai ter para um sistema de gestão de conteúdo. E, além de tudo, o Plone tem uma comunidade bem inclusiva, né? E pessoas muito inteligentes, que eu posso, em caso de desespero, recorrer. Várias vezes durante esse projeto eu tive dúvidas e eu pergunto, por exemplo, no community.plone.org, falo, olha, como implementar isso? Ou qual é a solução para isso? Ou como a gente poderia escalar esse problema? Escalar a solução para esse problema. O importante aqui foi, no final das contas, eu consegui implementar uma prova de conceito do que seria a Pendect em menos de 4 horas. Comecei usando o Plone rodando no Docker, criei os tipos de conteúdo pela web, estava ali, tá a estrutura montada, constrói já todas as restrições, quem pode colocar o que aqui, como, aonde, e daí, código foi o código de integração com o sistema de categorização. Nesse período de tempo, eu consegui fazer esse sistema funcionar e a gente tinha ali o esqueleto, né, do que seria hoje a Pendect. Mas não é só gestão. Para a gente, metadados é muito importante. Portanto, a gente foi atrás de uma solução que permitisse como fazer um tagueamento inteligente de conteúdo. Há alguns anos eu já ouço falar da DBpedia, graças a Globo.com, acho que em 2014. Eu esqueci agora o nome do projeto deles, que era um projeto open source, já não está mais disponível. Mas, assim, a DBpedia pega a base da Wikipedia, o dataset da Wikipedia, todos os dados da Wikipedia, e cria em estruturas.
Então, eu posso perguntar, olha, eu quero que nesse texto você analise, e isso é um serviço chamado Spotlight, você passa ali um texto e fala, identifica para mim quais são as pessoas, organizações e os locais que tem nesse texto. E ele vai falar assim, olha, nesse texto, por exemplo, mandei um texto sobre a eleição dos Estados Unidos. Ele vai falar, olha, nesse texto aqui você tem Joe Biden. O Joe Biden é essa entidade na Wikipedia, né? E tem ali um identificador que é 1-para-1 com o identificador da Wikipedia. Então é assim, eu quero pegar mais informações sobre isso, eu consigo fazer uma chamada também para a Wikipedia, pego a informação e posso enriquecer o meu conteúdo. Como vocês podem ver aqui na imagem, isso daqui é da linguagem Python. Ele tem, inclusive, variações para pegar os idiomas e você poder trabalhar com isso. O fato é que o DBpedia é uma ferramenta importantíssima para a gente. A gente começou usando a imagem Docker deles, o dataset é antigo de 2016, portanto, algumas celebridades que apareceram nos últimos anos, elas não estão lá ainda. Então, a gente começou a gerar todo o dataset, pega o dataset do Wikipedia, processa, bota no ar. E, além disso, a DBpedia tem um outro serviço que permite você fazer chamada para pegar dados adicionais, que é pegar esses dados que estão na imagem aqui. Eu quero pegar qual seria o nome amigável, o título amigável de Python Software Language. Aí ele vem e te retorna isso. Ainda falando da Globo.com, aliás, muito obrigado, Globo.com, pelas suas ferramentas open source. Desde que eu saí do Brasil em 2014, em todos os projetos que eu passei, em todas as empresas que eu fui CTO, eu implementei o Tumblr. Porque uma das coisas mais comuns é, eu preciso fazer o resize da imagem, eu preciso gerar um tamanho diferente, eu preciso servir com aplicando aqui um filtro, coloco uma marca d'água e assim vai. E o Tumblr é a ferramenta, é o servidor de imagens mais popular, open source. Teve um pessoal que implementou uma versão em Rust, mas que só faz o cropping. É muito mais performático, mas, de novo, ele faz o cropping e ele não faz o cropping inteligente. O Tumblr faz cropping inteligente, falando assim, olha, aqui tem o rosto, você vai pegar o rosto, né? Eu quero cortar, eu quero preencher com as laterais, com esse tipo de padrão, ou essa cor, ou eu quero aplicar um filtro, quero, por exemplo, aplicar um blur na imagem, quero colocar ali a minha marca a marca d'água. Ele é extremamente flexível. Eu recomendo fortemente, se você precisar resolver um problema com geração de imagens e coisas do gênero, use o Tumblr. Obviamente, a gente usa Cloudflare, como quase todo mundo. A gente considerou a Fastly também. Além disso, a gente tem Cloudflare, aí tem a estrutura vem Cloudflare, Nginx, Varnish, Proxy. O Ansible, obviamente, é só para fazer o setup de tudo isso, mas eu sou extremamente grato a essa combinação Cloudflare, Nginx e Varnish, porque desde que nós lançamos a Pendect, um dos canais que mais traz acesso para a gente é o Reddit. E vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem é usuário de Reddit, o que eles chamam de Reddit Effect, que é basicamente alguma notícia, alguma URL vai para o Reddit e o site despenca logo em seguida, porque você tem muito acesso. Isso aconteceu com a gente pelo menos 10 vezes, da gente ter o Reddit Effect, que é onde a gente está aqui com a nossa média de usuários e a gente tem um pulo de pelo menos 20 vezes num período curto de tempo, de algumas horas, 20 vezes, aí começa a descer, e aí ele fica estabilizado, e aí sobe de novo, e para aí vai. Em um deles, não sei se vocês lembram, acho que foi em maio ou abril, não, foi maio ou junho, alguma ONG, eu não lembro agora os detalhes, desculpa, memória em tempos de Covid é algo complicado, mas alguma entidade entrou com uma denúncia na Corte de Haia contra o presidente Bolsonaro. Essa chamada virou capa foi parar no top lá do Reddit, foi
assim, bombou. A gente chegou a ter, durante um determinado momento, algo perto de 10 mil usuários simultâneos, 120 mil no total nesse dia, e eu só fui perceber de manhã, porque isso bombou bem no horário que já tava indo dormir aqui. E eu acordei de manhã, eu fui olhar a audiência, como todo dia, opa, e zero de problemas. Então, é assim, essa configuração Cloudflare, Nginx, Varnish, ajuda horrores você segurar isso. Eu posso discutir um pouco mais, inclusive, sobre como fazer isso com o Plone e com essa stack, depois ali no canal de áudio, no Mesa PEP 8. Estou disponível para falar um pouco mais. Além disso, a gente tem automação com IFTT e Zapier. Publicamos um card, ele vai ser publicado no Reddit, ele vai ser publicado no Facebook, ele vai ser publicado no Twitter. A gente vai colocar no Slack também, vai mandar e-mail avisando a pessoa que escreveu o card, falando, olha, obrigado, está lá no ar. Além disso, a gente usa o Gravatar. Foi muito mais por uma questão de gerenciar para não ter que fazer todo o esquema de cropping e otimização do nosso lado, mesmo usando o Tumblr. Eu preferi manter o Gravatar como solução número 1. A gente agora vai implementar um fallback para você prover a sua própria imagem. Isso é uma coisa que o Plone tem por padrão e eu desabilitei, então, teoricamente, não é difícil. E a gente tem alguns outros serviços que eu vou falar um pouco mais para frente. A gente está usando o DeepL, Scrapping Hub, Archive.org, ok? Todos esses caras, eles fazem parte de um serviço que a gente implementou recentemente. O último ponto aqui ali no canto direito, vocês vão ver uma interface de OpenAPI que agrega esses serviços aqui. Ok, e o que a gente aprendeu construindo a Pendect? Primeira coisa, o Plone, adoro o Plone, incrível, mas o Plone tem 20 anos de vida. E 20 anos de várias decisões e pessoas passando, entrando, saindo. E assim, se você já trabalhou com um projeto de 20 anos, você sabe que em algum momento você vai olhar, olha, quem escreveu esse código horrível? Aí você dá um blame, é você. Ou, na verdade, é a versão você 10 anos antes. O Plone demorou quase 10 anos para vir para o Python 3. Era um projeto que a gente conversou a primeira vez lá em 2011. A gente precisa começar a pensar em Python 3, só que o Plone tem centenas de pacotes e dependências, né? Então, todo mundo para baixo tinha que suportar, tinha que suportar Python 3. Foi um projeto complicado. O importante o Plone 5.2 suporta Python 3. A próxima versão do Plone, que é o Plone 6, vai dropar o suporte para 2.7, agora ele suporta os dois. E eu espero que daqui para frente a gente comece a usar as funcionalidades as features do Python 3 de maneira mais ativa. Por outro lado, eu uso Python 3 em todos os meus projetos desde 2015. E eu brincava que existiam duas partes da minha vida profissional que eram Python 2. Meu trabalho open source com a comunidade Plone e quando eu tinha que implementar o Tumblr, que até bem pouco tempo também só suportava Python 2. E chega uma hora que você fala assim, não, tudo bem, vamos usar só Python 3. E essa era, inclusive, uma das razões para considerar não usar o Plone. E aí a gente, no final do ano passado, o Plone estava estável, foi lançado, suportando Python 3, conseguimos lançar antes da morte do Python 2.7. E, pessoalmente, o que eu tenho usado aqui? Muito F-Strings, porque uma das coisas que o linting do Plone sempre obrigou você a fazer assim, quando você fazia o ponto format, você tinha que nomear ou colocar índice em todas as chaves. Não adiantava simplesmente colocar chaves em branco, e depois, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro. O Plone sempre reclamou disso, né, o linting do Plone. Então, eu peguei o hábito de sempre format e eu passava as opções como dicionário. E aí eu colocava como dicionário. E assim, o simples fato de
usar F-string é uma dádiva nesse aspecto. Além disso, aí vem o type hints e data classes. Primeiro, falar data classes, a ideia, e aqui eu coloquei Pydantic, porque graças ao Juan, o Juan Funes, ele me apresentou o Pydantic, que eu estou apaixonado, e eu estou mudando tudo que eu tinha feito com data classes para Pydantic, porque mesma coisa, só que um pouco mais poderoso. Mas o que eu comecei a usar data classes aqui foi primeiro para documentar as coisas com type hint. Primeiro, o Plone tem 20 anos e não tem type hints. Não adianta. E ele não vai ter, centenas de pacotes não vão ter type hints lá no TypeChat. Então, o que eu comecei a fazer é implementar um facade interno para algumas APIs de alto nível do Plone. Então, assim, criar usuário. Eu tenho um facade que basicamente encapsula, ele intercepta a chamada para Plone API user create, já me falando, olha, esses são os parâmetros, esses são os tipos, e esse daqui é o retorno. E aí, a vida vai ficando muito, muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Mas aí tem uma pegadinha interna. Primeira coisa é assim, eu uso PyCharm, também já faz um tempo. Eu vi uma discussão sobre PyCharm há alguns outros dias. E alguns outros dias, há 2 dias aqui, alguém estava perguntando, o Oswaldo estava falando sobre PyCharm. Eu uso PyCharm, eu posso pagar a licença do PyCharm, inclusive essa é uma das coisas que aqui na Alemanha, quando você compra um software que te ajuda no trabalho, ele vira dedução do imposto de renda. Essa é uma das vantagens de trabalhar numa empresa que fazia declarações de imposto de renda no passado. Então, assim, o software que eu compro, os livros que eu compro ali, eu tenho o livro do Luciano, o livro do Matthew Wilks, ali atrás. Aliás, recomendo os dois. Esses livros, eles são deduzidos de imposto de renda. Então, comprar o PyCharm é a minha ferramenta de trabalho e eu me adaptei a ele já faz um certo tempo. Só que até a versão passada, ele não suportava build-out. Build-out é uma forma que Plone e Zope usam para criar um ambiente virtual encapsulado. Em vez de usar só o Virtual Env, instala tudo com pip. É um caos, mas é legado. E isso é uma coisa assim, eu precisava usar. Agora, com o PyCharm suportando direito isso, a vida fica fácil. Aumenta a produtividade. Uma coisa que a Ana Paula acabou de falar aqui, o PyCharm dá licença para open source. E se alguém um dia precisar falar com alguém da PyCharm, um dos evangelistas, ele foi keynote da Python Brasil em 2013, que é o Paul Everett. Ele é um cara super acessível, me dá um toque e a gente bota em contato. Obviamente, Black, iSort, Flake8, mais vários Flake8 built-ins, Flake8 Bugbear, Flake8 Docstrings. Eu tenho 6 ou 7 plugins de Flake8 que reclamam se eu nomear um atributo como ID, ele vai reclamar. Porque, então, pode dar conflito com o ID do Python e por aí vai. Em termos de Plone, eu usei pouquíssimos add-ons. Primeira coisa eu não quis usar nada visual para editar layout capa, porque a ideia era ser feeds e a ideia é migrar isso no futuro para um conceito de headless, CMS. Eu usei aqui um cara chamado Super, que eu vou falar um pouco mais para frente. Sentry, obviamente para mandar erros e exceções para o Sentry. Data Grid Field só para facilitar a edição de um tipo de campo. E um cara que eu tinha desenvolvido junto com o DA e com o JS há alguns anos para mandar recados para o Slack. Então, toda vez que alguém publica um card ou toda vez que alguém se loga no site, a gente recebe uma mensagem no Slack falando: olá, o Juan Funes se logou no site, ou a Ana Paula se logou no site. Eu falo que o Plone você adapta em vez de construir. Melhor exemplo. Eu tenho uma funcionalidade chamada MyFeed. O MyFeed, que é o cara que você seleciona, eu quero seguir esses tópicos, essas pessoas. Esse cara, na verdade, é quase uma refatoração leve do dashboard do Plone. Aí eu tenho uma página que é o perfil do Pentributor, que se vocês olharem aqui na imagem, tem a página do Juan, que é um grande contribuidor nosso,
que é basicamente a página do autor do Plone com algumas mudanças, para substituir a forma como o Plone implementa os escalas de imagem, porque o Plone já faz automaticamente, ele fala assim, vou fazer esse tamanho, outro tamanho, coisa do gênero. Eu implementei umas 40 linhas de código para fazer um proxy para o Tumblr. Além disso, trabalhei bastante com regra de conteúdo para mandar chamada para o Slack, mandar e-mail, webhooks em geral para falar com IFTT, Zapier, vou falar um pouco mais para frente de outros serviços. E adicionei também uma coisa que, assim, a regra de conteúdo é um conceito no Plone que você vai na interface e fala assim, olha, toda vez que um usuário for criado, eu quero que você me mande um e-mail. Ou toda vez que uma imagem for adicionada aqui, eu quero que você mova essa imagem para tal lugar e faça isso. E a gente criou também para fazer um trigger para usuário adicionado e removido de grupos. Porque, por exemplo, quem tem permissão para revisar conteúdo? Isso é um grupo de usuários que a gente coloca você lá dentro. Quem tem permissão para contribuir com o conteúdo? Outro grupo de usuários. Uma funcionalidade que a gente acabou de implementar é a funcionalidade de beta testers. Quem pode ver as funcionalidades que ainda estão em beta? É um grupo de usuários que a gente move a pessoa lá para dentro e, magicamente, ela começa a ver coisas novas no site. Em termos de funcionalidades novas, tem as listagens. Aqui a gente vê uma listagem sobre o Partido Democrata dos Estados Unidos, que essa listagem, na verdade, é uma listagem de organização. Então, para cada organização que a gente tem algumas milhares de organizações diferentes, você vai ter uma página própria que lista todas as ocorrências, todos os cargos sobre ela. A mesma coisa para pessoas, a mesma coisa para tags. A gente tem uma tag US Elections 2020. Então, você clica, você tem essa listagem. Todas as listagens, elas aparecem no sitemap, aparecendo no sitemap, elas vão direto para a indexação do Google. E aí eu coloquei aqui desenvolvimento com Super. Essa é uma coisa que quem conhece Plone vai entender melhor. Então peço só um parênteses para o pessoal que não é plonista, mas isso é uma coisa que abre um pouco a mente, né? Para desenvolvedores Plone. O Super é uma forma de você criar objetos leves e persistivos dentro de ODB. Então, assim, ao invés de eu criar todo um tipo de conteúdo para falar, olha, o fulano está seguindo essas 50 categorias, você cria um grande repositório, um grande catálogo e joga, e você vai jogando lá uns itens lá dentro. Você tem uma ideia, em 2013, na Python Brasil, vocês podem procurar no YouTube aqui da Python Brasil, tem uma palestra do Eric Brerot, que ele colocou toda a Wikipedia dentro do Plone. Ele pega a Wikipedia inteira e importa para dentro do Plone. E ele salva tudo isso usando o Super. Por quê? Eu não preciso ter um tipo de conteúdo super robusto, com todo tipo de controle de acesso, todo o tempo. E aqui na Pendec a gente usa isso para, olha, o Érico segue a categoria notícias regionais sobre América, sobre Brasil. Também ele segue a tag, vamos ver, Fórmula 1, segue o Lewis Hamilton, segue a localidade de Berlim, organização Partido Democrata, e eu sigo também o Juan. E isso me gera a minha página pessoal com o meu feed. Ok? Então, assim, quem conhece Plone, dá uma olhada em Super. Eric Brerot, 2013... Qualquer coisa eu também vou estar disponível, a gente pode falar um pouco mais. E primeira coisa, eu tenho que fazer assim, abrir o coração. Eu sou uma daquelas pessoas que reza na igreja dos microserviços. Eu acredito em microserviços. Por quê? Há muito tempo eu percebi uma coisa. Microserviço ele resolve um problema humano e não técnico. O microserviço ele vai te ajudar muito mais a definir, obviamente, as fronteiras do que é a sua aplicação, ou pares da sua aplicação, e quanto você tem que dar de manutenção nisso. Então, lá no Samples de Rocket, a gente começou a desenvolver alguns microserviços. Um deles era, olha, o cara que fala com Slack, o cara que fala com gateway de pagamento.
é um microserviço, tem uma interface clara de entrada, ele faz o facade para N outros providers, e você recebe as chamadas aqui, processa, faz e manda de volta. A hora que você faz isso, partes do seu sistema que são extremamente estáveis, elas vão ficar ali, felizes e contentes. Adotar isso para o Plone é um desafio, porque o Plone ainda é uma solução monolítica. Né? Você pode desplugar coisas dele, mas você despluga no mesmo processo. A ideia, então, foi usar o conceito o modelo de eventos que o Plone tem, ou se você olhar toda aquela parte que eu falei de regras, de conteúdo, é a parte mais alto nível do modelo de eventos, e falar o seguinte, olha, aconteceu tal evento, faz uma chamada para um serviço externo. Né? A ideia foi criar, então, um serviço, ele não é nem um microserviço, porque ele agrega uma série de coisas, mas é criar um serviço que gerencie comunicações externas para melhorar conteúdo. Lembra quando eu falei que eu falo com a DBpedia? Serve para isso. Eu tenho ali um endpoint que vai pegar vai receber a chamada do clone, vai fazer a chamada para a DBpedia, vai fazer já uma limpeza, que é uma coisa específica minha, mas eu já faço ali, eu falo, olha, eu não quero essas outras entidades, eu já faço alguns replaces básicos do tipo, a gente manda um artigo sobre a Alemanha, o Spotlight normalmente manda de volta a Alemanha nazista. E a gente nunca está escrevendo sobre a Alemanha nazista, então não faz sentido. Ou então, quando a gente manda alguma coisa sobre o Partido Democrata, quase sempre volta o Partido Democrata da Califórnia. Ou qualquer pessoa que tem um nome Alexandre, volta Alexandre o Grande. Então já tem umas regras ali do tipo, não é o Alexandre o Grande. Com certeza não é. E a gente vai encapsulando isso nesse serviço. Esse serviço chamado DEL, que é Document Enhancer e Optimizer, mas na verdade é uma homenagem ao finado Dornelles Tremea, o apelido dele era DEL para o pessoal mais velho da comunidade, ele implementa o serviço que faz o proxy para serviço de tradução, auto-sumário, sumarização de artigos, arquivamento, validação de URL, se está atrás ou não de um paywall, ou se é um soft paywall. A gente guarda essas informações. Ele foi desenvolvido inteiramente com Fast API mais HTTPX. Aliás, quem usa requests, recomendo fortemente, comece a usar HTTPX. É mesma API, só que em termos de performance é muito melhor. Né? Você tem ali o suporte async nativo. Cada endpoint vai ter a sua própria dependência. Aqui vocês estão vendo, eu tenho um exemplo acho que é o de auto-sumário com notícia. Auto-sumário e tradução. Então, é uma funcionalidade que a gente vai disponibilizar para os nossos beta testers na próxima semana, onde você vem e coloca as URLs fonte do seu card. Então, imagina, olha, tem essa URL no UOL, tem essa URL na Deutsche Welle, essa na França 4 você manda, aí ele vai olhar e falar assim, olha, primeiro extrai a informação. Para essa extração de informação, a gente tem alguns adapters, tem um adapter específico para Twitter, tem um adapter genérico que usa o HTTPX, e graças ao René Rocha, muito obrigado pela dica ontem, a gente implementou um com o Scrapping Hub, que é muito mais, em termos de qualidade, é muito melhor. É um pouco mais lento do que os outros, mas é muito melhor em termos de qualidade. E ele vai e busca. Chega aqui, eu olho qual idioma que isso está. Está em português. Nossa plataforma é em inglês. Então, a gente pega, faz uma segunda chamada para o DeepL, faz a tradução, traz aqui, aí faz a sumarização. A gente está analisando alguns serviços. Nesse momento, a gente usa uma biblioteca Python chamada SUMY, S-U-M-Y, que implementa Abstract Summary com NLTK, muito bom, e retorna e traz assim, olha, esse daqui é uma sugestão de título, essa é uma sugestão de corpo, pequena, ok? E eu uso o DigitalOcean Apps Platform para fazer o deploy. Uma das razões de ser um serviço e não um microserviço é o fato que o preço mais baixo que você tem lá são $5. E
Se eu fizesse um microserviço para cada pedaço, ia ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, quando eu não tenho volume para isso ainda. Então, assim, eu juntei tudo, mas eu tenho os endpoints separados. E a hora que isso crescer, eu, por exemplo, se eu decidir mudar para alguma plataforma que tenha Kubernetes, pegar esses pedaços e mover para fora é muito trivial. Algumas lições aprendidas. Primeiro, usar type hint numa base de código que não tem uma base de código ligada é um negócio complicado, ok? É pesado. Eu realmente implementei essa questão do facade para dar um pouco mais de agilidade. Aqui eu estou fazendo uma crítica à comunidade Plone, da qual eu faço parte, e inclusive ao time de documentação, do qual eu faço parte, então é quase uma crítica para o Érico do futuro, dado que o Érico do passado já fez a besteira. A documentação do Plone para a versão 5.2 em docs.plone.org está desatualizada, mas treinamento, training.plone.org está atualizado, então você vai para lá. Uma lição triste que eu aprendi, eu adoro o WebP, adoro o Tumblr, mas o iPhone não adora. Então é assim, a gente está usando o cacheamento super agressivo e graças a um detalhe de implementação, não vou falar isso daqui agora, esse cara aqui é o WebP, vai ser o WebP no final. A extensão, ela sempre ficava a mesma, né? Para, inclusive, forçar que Cloudflare pegasse. A gente descobriu que o Cloudflare olhava, cacheava, mandava para o iPhone falava, olha, eu não sei o que é isso. Então, é um risco. E o Plone não tem mais uma solução simples de async ou de enfileiramento. Você tinha várias para quando a gente estava no Python 2, todas elas tinham nomes como .async ou usavam alguma coisa async, e adivinha o que aconteceu? Async, palavra reservada, quebrou. Então, a gente está trabalhando nisso como comunidade. Essa foi uma lição bem dura. E o que a gente tem de futuro? Primeira coisa, para as próximas semanas, como eu disse, semana que vem já vai estar aberto para os nossos beta testers. Tradução e autossumarização de notícias, a hora que você estiver completando, vai virar um wizard, que você coloca as URLs, ele já preenche. A melhoria de busca, o Plone já tem um sistema de busca, ok? Que tem 20 anos, então ele já não é mais o estado da arte, antigamente era bom. E a gente vai mudar isso para o Elasticsearch, que é uma coisa plugável. A ideia era ter lançado já com o Elasticsearch, não lançou porque Covid, a gente teve que acelerar o deploy. E a gente vai lançar o Content Rules Webhooks, que junta todos esses caras para te dar uma interface de alto nível em termos de regras de conteúdo. Eu quero mandar um e-mail, quero mandar um tweet, quero postar no Reddit, coisa do gênero. Ok? E mais adiante, primeira coisa, a gente é uma startup, a gente está agora em janeiro indo atrás de uma rodada de investimento. E se a gente tiver uma rodada de investimento, a gente está contratando, obviamente. Mas os próximos passos são usar o Plone, que isso já é uma realidade no Plone, como um CMS headless. Ou seja, você só tem a API e você faz as aplicações, seja mobile, seja React. Inclusive, a próxima versão do Plone 6, ela vem com um front-end inteiro em React, chamado Volto. Vale a pena, você pode baixar já e testar. Então, a ideia é ir nessa direção. A separação entre back-end e front-end é uma coisa que eu acredito. Controle de qualidade de conteúdo, a gente vai integrar o Language Tool para você ter a questão de, melhorias de gramática, correção e por aí vai. E fazer auto-tagueamento. E gestão de usuários, a gente vai mover para uma base de dados relacional, porque a ideia é quebrar isso em serviços e ter uma autenticação baseada em JWT, que hoje o Plone já tem isso, mas a gente não está implementando. Ok? Muito importante, vão até a Pendect, criam uma conta, sigam a gente no Twitter e coloquem conteúdo. Cada conteúdo, árvorezinha. Mais um conteúdo, árvorezinha. E eu queria agradecer a comunidade, como sempre. Eu vou estar disponível para responder as perguntas lá no canal.
né, na mesa. Moisés, eu respondo sua pergunta, Ana também, vamos embora. E a última coisa só que eu queria... Aí, vamos ver. Só queria pedir para vocês seguirem a gente. Segue o Érico no Twitter. Vocês podem olhar minha página lá de Pentributor na Pendect. E a Pendect, entrem lá, visitem, conhecem o nosso trabalho. Muito obrigado. E, como sempre, é um prazer. Legal, pessoal. Então, tá. Estamos encerrando aqui, então. Então, na sala PEP 8 ali, para responder as perguntas e conversar mais um pouquinho aí da Pendect e de tudo isso que é feito no Plone. A próxima palestra aqui, na trilha, vai ser como a HandTalk torna o mundo mais acessível utilizando Python, né, para acessibilidade de projetos web. Boa tarde aí, pessoal. E aí, boa conferência.